Então, para nossa introdução aqui, sobre a consolidação da igreja, vamos abrir em Apocalipse, capítulo 3. Apocalipse, capítulo 3, versículo 1 até o 6. Ao anjo da igreja em Sardes, escreve. Epa, o que está acontecendo aqui? Quem que escreveu isso aqui? Foi João. E quem que falou para João escrever o Apocalipse? Jesus. Jesus apareceu para ele e falou para João escrever o livro de Apocalipse, que tem 22 capítulos. Nos 3 primeiros capítulos aqui de Apocalipse, Jesus fala para João, que era um apóstolo, escrever algumas cartas para 7 cidades, para onde a igreja estava estabelecida. Então, você vê aí no capítulo 3, versículo 1, ao anjo da igreja em Sardes, escreve. Sardes é o nome de uma cidade que ficava na Ásia. Eu acho que já não existe mais essa cidade. Muitas das cidades que nós temos aqui na Bíblia, que fica lá no Oriente Médio, foram destruídas, mudou nome, mudou lugar, ou já nem construíram mais. Eu não sei, eu acho que não existe mais cidade de Sardes. Tá, mas Sardes era o nome de uma cidade que existia lá no Oriente Médio, na Ásia, há mais de 2000 anos atrás. Ali a igreja estava estabelecida. E João, que era um apóstolo de Jesus Cristo, escreveu uma carta para o anjo da igreja que estava na cidade de Sardes. Que anjo? A liderança da igreja que está na cidade de Sardes. E aqui ele escreve as coisas que Jesus mandou ele escrever para aquela igreja da cidade de Sardes. E olha as coisas que Jesus diz para aquela igreja. Continuando aí o versículo 1. Estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. 2 pontos. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Seja vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te, porquanto, se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Verso 4. Tens, contudo, em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco comigo, pois são dignas. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Irmãos, eu quero pensar essa palavra aqui do versículo 2, consolida. Está vendo essa palavra consolida? Jesus está falando para a liderança da igreja de Sardes consolidar aquela congregação. Eu tenho pensado, irmãos, que a nossa vida como igreja ela tem 4 etapas: conscientizar, consolidar, equipar e enviar. Eu tenho pensado que a nossa vida como igreja ela tem essas 4 etapas: conscientizar, consolidar, equipar e enviar. Eu vejo, irmãos, que nós, ou pelo menos a maioria, nós já estamos conscientizados. Tudo isso que nós temos recebido, esse depósito da parte de Deus, através do Espírito Santo, através da palavra escrita, nós já estamos conscientes.
Mas tudo isso que nós temos sido conscientizados, isso precisa avançar para a etapa da consolidação. Isso não pode ficar só na nossa consciência, isso precisa ser consolidado. Qual é a diferença? A palavra, irmãos, consolidar significa colocar em um lugar seguro. Só porque nós estamos conscientes do propósito eterno de Deus, da vida e obra de Jesus, do novo nascimento e de todo esse depósito que nós temos recebido, não é nenhuma garantia que nós estamos consolidados. Só porque nós temos sido conscientizados de todo esse depósito que Deus tem feito na nossa vida, isso não é garantia que nós estamos consolidados. Consolidado significa colocado em um lugar seguro. Ser conscientizado não significa estar consolidado. Eu conheci localidades que eu visitei e vi com os meus próprios olhos. Uma congregação que estava conscientizada de todo o depósito de Deus, mas porque não foi consolidada, a congregação acabou, morreu. Eu vi com os meus próprios olhos. E a debilidade que aconteceu ali foi a falta de consolidação, que é exatamente isso que está escrito aqui. Jesus olhou para a igreja de Sardes e viu que ela não estava consolidada. E disse assim: olha, não tenho achado íntegra essas tuas obras diante do meu Deus. Íntegra significa completa, preenchida, plena. Então era uma obra que estava ainda defeituosa, porque só ficou na conscientização. Uma congregação que só está consciente, mas não está consolidada, ela está em sérios perigos, correndo graves riscos de morrer espiritualmente, de acabar. E nesses últimos dias que nós estamos vivendo, irmãos, não dá para ficar só na conscientização, é questão de sobrevivência. Os últimos dias são tempos difíceis, o diabo está apelando, é pressão, é pecado, é a carne, é tentação. É quase que nadar contra uma correnteza. Não dá para a gente ficar só na conscientização, nós precisamos avançar para um nível mais sólido, que é consolidar tudo isso que nós temos sido conscientizados. Mas nós precisamos de fundamentos sólidos para isso. Então nós precisamos avançar na consolidação de tudo isso que nós temos recebido, colocar num lugar seguro, blindado, convicções fortes, fundamentos sólidos. Amém? Amém. Feita a introdução, irmãos, eu tenho aqui 10 pontos que, ao meu ver, são indispensáveis para a consolidação de uma igreja local. Como eu disse, alguns desses pontos aqui vai ser novos para uns e para outros não, mas ainda assim eu vou tentar trazer uma outra perspectiva daquilo que for uma repetição para alguns de nós. Eu não vejo, irmãos, esses 10 pontos aqui de maneira nenhuma como uma teoria. Eu vejo esses 10 pontos aqui como algo extremamente prático, aplicável no nosso dia a dia, tanto individualmente como coletivamente. O primeiro ponto, irmãos, que eu tenho aqui é o novo nascimento. Convicção do novo nascimento. Para uma igreja local ser consolidada, não basta estar consciente que existe a porta do reino de Deus para entrar dentro do caminho, que existe o novo nascimento. Não basta estar consciente que existe isso. Nós temos que ter convicção de que nós já passamos pela porta, que o novo nascimento é a etapa vencida. Por quê?
Porque você vai precisar dessa convicção para você andar no caminho. No primeiro tropeço que você tiver no caminho, é a primeira coisa que o diabo vai questionar na tua vida se você é filho de Deus, que nem ele fez com Jesus. Você já percebeu, se você observar Jesus, quando Jesus passou pela porta, ele foi batizado por João Batista, ali ele recebeu a identidade de filho de Deus. Lembra de quando ele foi batizado? Recebeu o Espírito Santo, aí veio a voz do céu falando assim: tu és meu filho amado em quem me comprazo. O que acontece? Quando nós nascemos de novo, nós recebemos a identidade de filho de Deus. Só que depois que nós passamos pela porta, no caminho, no primeiro tropeço, o diabo vai questionar se tu és filho de Deus. Esse vai ser o questionamento dele. E se você não tiver convicção blindada do teu novo nascimento, que a porta foi uma etapa vencida, você corre risco de perder até essa justificação e se desviar, se descambar para o mundão aí de novo. Então o que nós precisamos? O novo nascimento precisa ser uma convicção blindada. Eu já passei pela porta. O que está acontecendo comigo hoje foi uma queda, foi um tropeço, foi um pecado, mas isso, eu não perco a minha identidade de filho de Deus por causa disso. A porta foi etapa vencida, agora eu estou numa outra etapa, num processo de santificação. Eu não sou perfeito, eu estou sendo aperfeiçoado. Eu não preciso ser perfeito para passar pela porta, eu preciso passar pela porta para ser perfeito. Então eu passei pela porta, essa é uma convicção blindada, inquestionável. Eu tropecei, tudo bem, foi um tropeço dentro do caminho, mas a porta é a etapa vencida. Eu não vou deixar o diabo, o tropeço, o pecado, a incredulidade, a dúvida, questionar se eu passei pela porta ou se não. O novo nascimento tem que ser etapa vencida na nossa vida. Convicção blindada, inquestionável. Não interessa o tropeço que você teve no caminho. Você precisa ter convicção que você passou pela porta. E isso tem que ser inquestionável, tem que estar blindado. Colocar num lugar seguro. Amém? Como faz para passar pela porta? Atos 2:38, arrependimento, batismo e receber o Espírito Santo. Márcio, então quer dizer que na igreja primitiva as pessoas que se convertiam não aceitavam a Jesus como único e suficiente Salvador? Não. Eles se arrependiam, eram batizados e recebiam o Espírito Santo. É assim que faz. Para uma pessoa passar pelo novo nascimento, ou ser salva, se converter, se tornar discípulo, passar pela porta, o nome que você quiser dar para esse treco, para esse trem. Não precisa aceitar Jesus como único e suficiente Salvador. Precisa se arrepender, ser batizado e receber o Espírito Santo. É assim que faz. Então, se entrar uma pessoa aqui agora, no nosso meio aqui, e falar assim: eu quero ser salvo, eu quero ser um discípulo de Jesus, eu quero nascer de novo, eu quero entrar dentro do reino de Deus, o que eu tenho que fazer? O que nós vamos falar para ele? Que ele tem que aceitar Jesus como único e suficiente Salvador? Não. O que nós vamos falar? Arrepender, batizar. É assim que faz. Você está pregando o evangelho para alguém lá na rua, lá na escola, lá no trabalho, no Natal, com a tua família, seja onde for, e a pessoa fala assim: o que eu tenho que fazer? O que você vai falar para essa pessoa? Tem que se arrepender, ser batizado e receber o Espírito Santo. É assim que faz. Não precisa aceitar Jesus como o único e suficiente Salvador. Não existe esse versículo na Bíblia. Tá? Isso é uma tradição que entrou aí no meio da igreja. Dentre muitas outras que entraram e acaba até atrapalhando. Então, irmãos, para nascer de novo tem que se arrepender, ser batizado e receber o Espírito Santo. Gente, o novo nascimento, sabe para que ele serve? Para nos reposicionar no propósito de Deus, que é a nossa origem, não é nosso destino. O propósito eterno de Deus não é nosso destino, é nossa origem. Você lembra em Gênesis capítulo 1 e 2, quando Deus começou a criar todas as coisas? Deus, quando foi criar a árvore, Ele não criou a árvore, Ele terceirizou o serviço. Ele disse: terra, produza a árvore. Quando Ele foi criar os peixes, Ele não criou os peixes, Ele terceirizou o serviço. Mar, dê os seus peixes.
Mas quando ele foi criar o homem, ele não terceirizou, ele mesmo criou. Para viver no propósito de Deus. Porque o propósito de Deus é nossa origem, não é nosso destino. Assim como o mar é a origem do peixe e a terra é a origem da árvore, o propósito de Deus é nossa origem, não é nosso destino. Só que tira o peixe da água, que é a origem dele. O que acontece com o peixe? Morre. Tira a árvore da terra, desconecta a árvore da terra, que é a origem dela. O que acontece com a árvore? Morre. Tira o homem do propósito de Deus, que é a origem dele, não é o destino. O que acontece com o homem? Morre. O propósito de Deus não é nosso destino, é nossa origem. Desconecta do propósito de Deus para a sua vida. O que vai acontecer com você? Você é um peixe fora d'água, uma árvore fora da terra. O propósito de Deus não é teu destino, é tua origem. Você foi criado biologicamente, emocionalmente, espiritualmente para viver conectado na tua origem, que é o propósito de Deus. Não é teu destino. É tua origem. Por isso, nós não podemos ser desconectados da nossa origem, que é o propósito. Nós fomos criados originalmente para viver no propósito. Se a gente se desconectar do propósito, é a mesma coisa que você tirar o peixe fora da água e a árvore fora da terra. Não tem chance de sobreviver. Agora, nós temos muitos inimigos que querem nos desconectar da nossa origem. E os mais difíceis de discernir é as coisas lícitas do mundo. Porque o pecado é fácil de discernir. Pecado você tem consciência, não tem argumentação. Eu pequei. Agora, as coisas lícitas do mundo, ninguém pode nos corrigir de pecado. Então aí esses brinquedinhos do mundo lícito fica nos distraindo. Aí passa 1 ano, 2 anos, 5 anos distraído com as coisas ilícitas do mundo, longe do propósito. Não sei se você já ouviu o testemunho do Michael Jordan. Michael Jordan, não sei se você sabe, ele foi o melhor jogador de basquete da história. Ele tinha um propósito. Eu quero ser jogador da NBA. Se esforçou e conseguiu. Eu quero ser agora o melhor jogador de basquete da NBA. Foi lá e conseguiu. Agora eu quero levar o Chicago Bulls, que é meu time, nas costas para ganhar a NBA. Levou o time nas costas e conseguiu. Aí quando ele tinha 40 e tantos anos, não podia mais jogar basquete, ele entrou em crise de identidade. Não sei qual que é meu propósito agora. Sabe o que ele foi fazer? Foi jogar golfe. Isso é um homem desconectado do propósito, distraído com as coisas lícitas do mundo, com os brinquedinhos que tem por aí. O problema, Márcio, mas tudo bem, no último dia, se eu me arrepender, eu volto para o propósito? Volta, mas o tempo que você perdeu, você nunca mais recupera. Michael Jordan está com 40 e tantos anos. Esses 40 e tantos anos que ele perdeu longe do propósito, que é a origem dele, ele nunca mais ele recupera. Nunca mais. Tempo perdido você não recupera. Então, se você fica distraído com os brinquedinhos do mundo lícito, ele vai te sutilmente distanciando, te desconectando do seu propósito, do propósito de Deus na tua vida, que é a tua origem, não é teu destino. Aí passa 2 anos, 5 anos, 10 anos. Aí daqui 10 anos, quando cai a tua ficha, você fala, meu Deus, como eu pude, onde eu estava com a cabeça. 10 anos vivendo desconectado do propósito. Agora caiu a minha ficha. Como faz para recuperar esses 10 anos? Não perdeu, meu irmão, não recupera mais. Eu sou extremamente agradecido ao Senhor, de que ainda que eu me atolei no mundo, no pecado, com 17 anos eu recebi o Evangelho, com 18 anos de idade eu fui batizado, e desse propósito eu nunca mais me desconectei, até hoje. Eu estou com 33 anos de idade. Eu ofertei os anos mais vigorosos da minha vida servindo ao Senhor. Eu não me arrependo e não me envergonho disso. Os melhores anos da minha vida, de melhor vigor emocional, físico, espiritual, eu estou oferecendo, consagrando ao Senhor, e eu não me arrependo disso.
Um homem com propósito. O novo nascimento serve para nos reposicionar na nossa origem, no propósito. Não é nosso destino, é nossa origem. Não saia do propósito, meu irmão. Não vale a pena. Você vai ficar distraído, vai ser um prazer momentâneo lícito que ninguém pode te repreender de pecado, mas vai roubar o teu tempo. Agora, você não liga para isso. Mas a hora que você tiver 40 anos, você vai começar a dar mais valor para tempo. Às vezes eu sinto que estou na última curva. Deus, estou muito lento, preciso preparar mais gente, fazer discípulo, preparar obreiros, eu estou muito devagar. Nós precisamos ter esse senso, né, de contar os nossos dias para que alcancemos um coração sábio. Não perca tempo fora do propósito. O novo nascimento serve para te reposicionar no propósito de Deus, que é a tua origem, não é teu destino. Amém, irmãos?